Hoje minha irmã gêmea quer que eu teste a lealdade do marido dela, e como eu não quero, ela começou a me perseguir, mas agora meus pais querem que eu pague pelo divórcio dela, de alguma forma. Fui arrastada para o espiral destrutivo da minha irmã gêmea, e agora sou eu quem está sendo culpada por não ter aceitado o teste manipulador de lealdade dela. Eu tenho uma irmã gêmea, e ser gêmeas não significa que pensamos igual, agimos igual ou temos algum tipo de vínculo mágico e inquebrável. Não somos próximas há anos, porque ela sempre foi a manipuladora. Vamos chamá-la de Layla. Layla se casou com o marido dela, Cole, há uns 3 anos. O Cole é um cara legal, bom demais para ela, na minha opinião. Fiquei surpresa que eles se casaram, mas fiquei calada porque não era da minha conta. Não soube muito sobre a Layla nos primeiros anos do casamento dela. A gente se falava em festas, algumas mensagens de texto, mas era só isso, o típico entre irmãs que não são muito próximas. Então, há uns 4 meses, ela começou a me ligar do nada, várias vezes por semana, depois todos os dias, às vezes às 2 da manhã. Não era sobre nada em específico, só desabafos, dizendo que algo não estava bem no casamento dela, que o Cole era perfeito demais e que ela não confiava nele, que ele tinha que estar escondendo alguma coisa. Eu disse que ela estava pensando demais e que parasse de me ligar às 2 malditas horas da manhã. Ela não gostou disso. Depois veio o que começou todos os meus problemas. Ela me pediu para testar a lealdade do marido dela. Ela queria que eu o seduzisse. Como uma proposta direta, ela disse, e cito, você se parece comigo, se ele cair, saberei que ele é um lixo. Eu disse que absolutamente não. Achei isso assustador, antiético e simplesmente muito estranho. Ela ficou na defensiva e disse que não confiava em mais ninguém para fazer isso direito, que eu era a irmã dela e que ela faria isso por mim. Eu disse de novo, não, não vai acontecer, e também não quero que você faça isso por mim nunca. Então ela desligou. No dia seguinte, recebi uma mensagem do Cole perguntando se eu tinha tempo para conversar sobre a Layla. A gente se encontrou e ele começou a falar. Cada vez noto a Layla mais estranha, e sei que ela tem falado muito com você ultimamente. Há algo que eu deveria saber? Então contei a verdade, tudo o que ela me pediu, como eu recusei, o quanto aquilo me deixou desconfortável. Sei que era muito para processar, porque te contam que sua esposa está maluca, planejando essa idiotice, e você não sabe como reagir. Ele me agradeceu por eu ter sido honesta e foi embora. 2 horas depois, recebi uma ligação da Layla gritando, um surto nervoso em alto e bom som, perguntando como eu pude traí-la, como eu me atrevi a falar com o marido dela pelas costas, que eu arruinei tudo. Depois começou a chorar e dizer que só estava tentando se proteger, que sabia que ele ia traí-la eventualmente, e que agora eu tinha destruído a única chance dela de provar isso. Eu a bloqueei. Isso deveria ter sido o fim de tudo, mas em vez disso, ela começou a me perseguir. Ela criou contas falsas nas redes sociais para me mandar mensagens, apareceu na minha academia, ficou sentada no carro em frente ao meu apartamento. Eu até a flagrei me seguindo no caminho para casa depois do trabalho uma noite. Quando a confrontei, ela disse que só queria conversar. Eu disse para ela se afastar de mim ou eu pediria uma medida protetiva. Depois, para piorar ainda mais as coisas com o estado mental desequilibrado da minha irmã, o Cole pediu o divórcio. Não sei qual foi a gota d'água, e não sei o quanto o que eu contei contribuiu, mas é isso que está acontecendo. E aparentemente a Layla perdeu completamente o controle. Mandou mensagens enlouquecidas para os amigos, tentou ficar na casa dos nossos pais, até disse para nossa mãe que o Cole e eu estávamos tendo um caso. Minha mãe me ligou chorando, perguntando se era verdade. Contei para ela e disse o que era óbvio. A Layla precisa de ajuda, de uma ajuda séria, profissional, daquelas que talvez precise até de terapia de eletrochoque. Mas aos poucos, meus pais começaram a ficar do lado da minha irmã, apesar de saberem da verdade. Me pediram para ajudar a pagar os honorários legais da Layla. Sim, querem que eu, a pessoa que ela tentou manipular, caluniar e perseguir, ajude a financiar o advogado de divórcio dela, porque isso é culpa minha, e claro, porque o que ela me pediu não é uma loucura, e por eu ter dito a verdade, agora tenho que pagar por isso. Ela deveria me agradecer, porque se ela realmente achava que o Cole a trairia, pelo menos agora ela se divorciou antes de isso acontecer. Eu respondi que não ia pagar nada e sabia que eles não iam gostar. Agora estou recebendo tratamento de silêncio por parte dos meus pais por causa disso. Minha irmã, por outro lado, contou para nossa tia que sou eu quem está pressionando o Cole pelo divórcio, lavando o cérebro dele para pensar que se confundiu sobre com qual gêmea se casou. Eu não quero ser gêmea dela. Nos parecermos tanto fisicamente vai fazer as pessoas me verem na rua e pensarem, lá vai a idiota que arruinou o casamento dela por causa das próprias inseguranças. Não. Eu nem quero estar no mesmo grupo genético que ela neste momento. Não estou dizendo que seria mais fácil se fossemos só irmãs, mas eu gostaria de estar menos relacionada a ela. Atualização 1. Eu disse na minha publicação original que as coisas já estavam saindo do controle, mas agora eu não tenho uma palavra para descrever esta atualização. Eu não sei o que está acontecendo com a minha irmã, realmente não sei.
Bom, sei sim, ela é louca, mas isso era algo que eu dizia de forma leve. Agora eu acho que é pior do que isso. Então, depois que eu disse aos meus pais que não ia pagar os gastos legais da Layla, eles tentaram jogar a carta do "estamos decepcionados com você". Minha mãe me mandou uma mensagem dizendo como eu sempre fui a gêmea mais racional. Pelo menos ela sabe a diferença entre nós. Mas depois estragou tudo me dizendo que eu deveria usar essa racionalidade fazendo algo de bom por ela. Meu pai também me disse alguma besteira parecida, mas eu já esqueci. Deixei os dois no vácuo. Achei que reduzir o contato ia esfriar as coisas. Layla já estava bloqueada, mas tive que bloquear e ignorar todas as mensagens de números novos, provavelmente de amigas, pelas quais ela me mandava mensagens. Mas há 2 dias ela apareceu no meu trabalho. Apareceu vestida como eu, falando como eu, fingindo ser eu. Eu trabalho na recepção de uma clínica, sou o primeiro rosto que as pessoas veem. Eu tinha ido até a parte de trás buscar uns arquivos, quando meu colega saiu correndo e disse: "Ei, acabei de falar com você há 5 segundos. Saí, e lá estava ela. Disse ao meu colega para chamar a segurança e fui até onde ela estava e disse: "Você tem que sair daqui agora mesmo. Juro que alguém vai ter uma boa história para contar aos netos quando vir eu mesma expulsando meu outro eu sem nenhuma cerimônia." Meu chefe saiu para ver que diabos estava acontecendo, e ela se virou para ele e disse: "Minha irmã gêmea veio causar um escândalo no meu trabalho para que eu seja demitida." Mas eu disse algo ao meu chefe que só eu sabia, e ele chamou a segurança. Finalmente a segurança a escoltou para fora, mas não antes de ela gritar: "Você não vai roubar meu marido tão facilmente quanto pensa. Isso só termina quando eu disser que termina", enquanto fazia um gesto indecente com o dedo do meio. Tudo isso na frente dos meus colegas de trabalho. Tive que tirar o resto do dia de folga. E adivinha? Aquela noite minha mãe me ligou de novo. Disse que eu mereci isso por não ter ajudado minha irmã, que se eu tivesse aceitado pagar os honorários do advogado, teria me poupado da humilhação pública. Eu não entendo como a culpa é minha quando a desequilibrada mental é a minha irmã. Ela é a pessoa que arruinou tudo com suas loucuras. Ela é quem empurrou o Cole a entrar em contato comigo por causa dos ciúmes. Hoje falei com o advogado só para ver quais opções eu tenho. O assédio, as acusações falsas, a falsificação de identidade, tudo isso está se acumulando. E felizmente meu chefe está do meu lado. Ele disse que a relação dele com o irmão também não é nada boa, embora o dele não seja um gêmeo como o meu. Ainda não voltei ao trabalho, mas tenho que ir amanhã. Não sei como vou ser recebida no escritório depois de tudo que aconteceu, mas sei disto, terminei de ser boazinha com ela. Se ela é louca como Napoleão, então eu vou dar a ela seu Waterloo. Atualização 2. O que aconteceu ontem precisa ser documentado. Por quê? Porque embora Layla já tenha ultrapassado níveis preocupantes no medidor de loucura, ela conseguiu subir de nível. Eu esperava minha irmã ou meus pais na porta da minha casa, mas não esperava abrir a porta e encontrar o Cole. Ele estava com o envelope na mão. Só perguntou: "Posso falar com você, por favor?" Eu o deixei entrar. Ele se sentou, esfregou o rosto e depois me entregou o envelope. Dentro havia um monte de e-mails impressos e capturas de tela da Layla. Aparentemente, ela tem enviado para ele longos e divagantes ensaios sobre como eu armei uma armadilha para ela, como venho tentando sabotá-la desde a infância, como eu sou invejosa do casamento dela e, o mais importante, como estou apaixonada por ele há anos. Eu fiquei sentada ali, passando página por página daquela baboseira completamente inventada, dizendo que manipulei o Cole para que confiasse em mim, que inventei o suposto plano e que estava conseguindo o que queria. Quando terminei de ler, ou pelo menos dar uma olhada por cima, porque eu precisaria de mais tempo para ler tudo em detalhes, e já tinha uma dose de álcool me esperando. Ele me disse claramente que já não acreditava mais nela. Disse que no começo até acreditou em partes do que ela dizia, porque ela era sua esposa e eu mal fazia parte da vida deles, então deu a ela o benefício da dúvida. Mas depois que os e-mails começaram a contradizer coisas que ele sabia que não eram verdade, ele começou a enxergá-la com clareza. Então ele me disse algo que eu não sabia, e provavelmente nem deveria saber. A Layla o traiu várias vezes durante o último ano. Isso foi parte do que o levou a desconfiar dela, parte das mudanças que o levaram a entrar em contato comigo. Segundo a Layla, a desculpa dela é que ele já estava traindo ela, então ela só queria equilibrar as coisas. Nem mesmo o que eu contei foi o que levou o Cole a tomar a decisão dele, talvez tenha sido o gatilho, mas eu nem sequer fui a culpada pelo divórcio. Ele também me mostrou o que eu chamo de pasta da loucura, embora fossem capturas de tela e outras coisas digitais. Disse que vai solicitar uma ordem de restrição na próxima semana, e me falou que se eu também precisar de uma, ele tem um advogado perfeito para isso. Inclusive me perguntou se eu me importaria de guardar parte das evidências, os e-mails, as capturas de tela, caso ele precise de uma cópia de segurança. Eu disse que sim. Depois que ele foi embora, recebi uma mensagem da minha mãe.
Não sei como ela soube, mas me perguntou por que o call foi me ver e disse algumas outras coisas, como se estivesse insinuando que eu estava fazendo algo errado com ele. Começo a suspeitar que minha irmã está me seguindo ou está seguindo o call. Por isso estou seguindo o conselho de entrar com um pedido de ordem de restrição também, só para garantir minha segurança. Tenho colegas de trabalho me tratando de forma estranha depois da cena da Layla. Estou metida no meio de tudo isso porque foi ela quem foi infiel. Então, agora menos ainda vou pagar pelo divórcio dela. E pior, agora estou trabalhando para o lado do call, que foi para onde a minha irmã me empurrou. Atualização 3. Expus tudo com e-mails impressos e não tive nenhuma piedade com minha irmã. Eu não planejava fazer isso, realmente não estava pronta para deixar as coisas apodrecerem em silêncio, deixar o call lidar com a parte dele. Eu mesma entrar com uma ordem de restrição e manter distância. Mas então, Layla sendo Layla decidiu que ainda tinha mais uma atuação para apresentar. Então eu pensei, você quer brincar disso? Pois bem, aqui está o fim do jogo. Ela escolheu o pior momento e lugar possíveis, a casa dos meus pais durante uma reunião de família. Deixem-me montar o cenário. Minha mãe organizou um jantarzinho para a família porque algumas pessoas estavam vindo de fora da cidade. Normalmente eu teria evitado, mas fui, porque meu tio, a quem eu realmente quero muito bem, estava vindo pela primeira vez em anos, e achei que poderia aguentar uma noite. Eu disse à minha mãe que não queria drama, não queria falar sobre a Layla, não ia tolerar nada vindo da Layla e que, como anfitriã, ela deveria garantir isso. E minha mãe me disse, claro, querida, não falaremos desse assunto, sua irmã nem vai vir. Mentira. Porque assim que entrei, quem já estava lá? Layla. Eu ia escrever com aquela cara de sonsa, mas era literalmente o meu próprio rosto, embora um pouco envelhecido com tudo isso e triste, então acho que naquele momento nem parecíamos tão iguais assim. Literalmente me virei para ir embora e meu pai me deteve dizendo, podemos por favor, ter uma noite de paz? A Layla já prometeu que não vai dizer nada. Eu deveria ter ido embora, deveria ter saído e voltado para casa, mas fiquei. Eu não sabia que estava prestes a ir para a guerra naquele momento, mas foi para lá que fui. O jantar foi normal, suponho. Cada uma ficou no seu canto, não houve nada a relatar. Mas então, logo depois da sobremesa, Layla quebrou o pacto de trégua e lançou seus ataques, deixando bem claro que estava pronta para a guerra. Minha irmã disse, não aguento mais ficar aqui sentada ao lado da traidora da minha irmã, que destruiu meu casamento para poder ficar com meu marido. Aguentei a noite toda para não arruinar o jantar da minha mãe, mas vê-la com essa cara sorrindo, como se não tivesse feito nada, me dá muita raiva. Ela destruiu meu casamento, e não está certo que esteja sentada aqui, sendo parte da família, quando todos deveriam saber o que ela fez e cortá-la completamente. As traições devem ser cortadas pela raiz, senão envenenam a família e a adoecem, deixando a porta aberta para que outros membros cometam tais atos se não houver consequências. E me refiro a consequências reais. Eu respondi, belo discurso, mas tudo é mentira. Nada do que você disse é verdade, então vamos começar a corrigir isso. Em primeiro lugar, você traiu o seu marido. E em segundo lugar, bem, acho que isso já basta. Ela se defendeu, podem ver como ela mente para se proteger do que estava fazendo. Se me faz parecer a vilã, ela consegue sair por cima. Pois então, perguntem o que meu marido estava fazendo na casa dela há pouco tempo. E quando todos me olharam, eu respondi, que bom que você mencionou isso, porque o seu marido foi à minha casa me entregar alguns arquivos. Talvez seja a hora de todos darem uma olhada neles. E foi assim que comecei a enviar as provas da infidelidade dela para os celulares de todo mundo, inclusive dos meus pais. Minha mãe começou a dizer, este não é o momento. E eu disse, você está enganada, este é o momento perfeito. Depois eu descobriria que minha mãe já sabia da infidelidade e estava tentando evitar as consequências. Enquanto eu discutia com meus pais, os convidados terminavam de ver as provas, então não havia muito mais a dizer. Layla estava furiosa e não sabia para onde ir ou o que dizer. Eu me virei para meus pais e disse, esta é a pessoa que vocês estiveram defendendo. Esta é a pessoa a quem vocês queriam que eu desse dinheiro. Nunca, e repito, nunca voltem a me procurar. Depois fui embora. Bloqueei minha mãe. Mandei uma mensagem para o meu pai. Acabou, até que você pare de acobertá-la. Mais tarde, um dos convidados me disse que minha mãe falou algumas coisas que a incriminaram. Foi assim que descobri que ela já sabia. Meu pai, não sei se ele sabia ou se descobriu ali pela primeira vez. Mas é assim que estão as coisas entre nós agora. Atualização 4. Isso oficialmente é maior do que eu jamais imaginei. Muito maior. E só para deixar claro, eu não vazei nada, não enviei nada a ninguém além do que enviei no jantar. Mas aparentemente alguém da família reencaminhou as minhas provas, e agora ela está ferrada. Deixem-me guiá-los através da explosão em câmera lenta que aconteceu nas últimas 72 horas. Tudo começou com uma ligação do call. Ele disse que estava circulando um arquivo compactado intitulado Pacote de Verdades da Ilha. Dentro dele, alguém teve o trabalho de reunir todas as evidências, ao menos aquelas que eu enviei, porque nos nervos do momento, eu nem enviei o mesmo arquivo para todo mundo.
Alguém fez um arquivo compilado. Mas, é claro, não parou por aí, porque minha mãe me ligou usando o telefone do meu pai. Só que desta vez ela não estava me repreendendo. Ela estava implorando. Disse, Layla está emocionalmente abalada, e com o divórcio pode perder tudo. Preciso que você a ajude, ao menos que ela se sinta acolhida, com todo mundo atacando de todos os lados. Se você a apoiar, talvez algumas pessoas fiquem do lado dela, e ela não se sinta tão sozinha depois disso. Você é a irmã gêmea dela. Não te preocupa que as pessoas pensem que você é ela quando te veem na rua e não saibam que é sua irmã? Minha resposta, um pequeno preço a pagar se ouvir a cadelinha manipuladora cair. Quando finalmente cortei com minha mãe, eu estava ocupada demais para bloquear o número do meu pai por ter deixado que ela me ligasse, mas logo depois ele mesmo me lembrou disso ao me enviar uma mensagem. Ele escreveu, não consigo acreditar que você destruiu seu próprio sangue por rancor. Espero que tenha valido a pena. Bloqueado. Aqui está o mais louco, eu não vazei a pasta. Mas fico feliz que alguém tenha feito isso, porque pessoas como a Layla prosperam no segredo. Elas contam com o fato de que os outros têm medo ou vergonha demais para falar. Eu vou seguir com a ordem de restrição, que já foi solicitada há algum tempo e ainda estou aguardando resposta. Embora eu espere não precisar estendê-la aos meus pais, por enquanto não posso pedir uma contra eles porque ainda não cruzaram certo limite. Mas desafio-os a cruzá-lo e testar a sorte. Minha irmã está afundando, e eles estão na beira, com um galho tentando puxá-la para fora de lá. Espero que não caiam junto com ela, ou que alguém os empurre. Atualização 5. O processo de divórcio da minha irmã terminou muito mal para ela. Você não consegue muita coisa quando é infiel. Pedir pensão alimentícia conjugal quando você se jogava nos braços de outro homem não funciona. Estive adiando escrever esta atualização porque, honestamente, eu precisava que a poeira baixasse. Eu não queria publicar enquanto ainda estava vendo as coisas acontecerem em tempo real, ou sob o efeito da adrenalina de tudo o que estava ocorrendo. Mas agora que a tempestade passou, é hora de encerrar isso da mesma forma que vivi, com honestidade, de maneira direta e sem adoçar nada. Comecemos com o julgamento de divórcio, que foi o pior para minha irmã. Ela não queria se divorciar, e menos ainda sem receber dinheiro em troca. Ela havia pedido pensão alimentícia pelos anos em que viveu com ele ganhando menos. No entanto, isso se transformou em um desastre para a Layla. Mas nenhuma surpresa aqui, foi ela quem teve a ideia tola de que receberia dinheiro mesmo sendo divorciada por justa causa. Não sei como foi aquele dia para ela, mas não deve ter sido nada bonito se ela tinha a pretensão de não sair de mãos vazias. Lembram do pacote de verdades da Layla? Pois bem, o juiz recebeu uma versão disso como prova apresentada pelo advogado do Cole. Tudo o que vou contar são os comentários do Cole sobre o julgamento. Ele me disse que estava muito tranquilo, porque o advogado dele também estava tranquilo. O juiz começou a ler as acusações da minha irmã contra o Cole. Manipulação emocional, violência doméstica, controle financeiro, infidelidade. Todas as mesmas mentiras que a Layla havia apresentado em sua declaração inicial. Mas então, o advogado do Cole se levantou e lançou a bomba. Excelência, temos evidência direta que contradiz quase todas as alegações feitas na declaração, incluindo provas de múltiplas falsidades apresentadas sob pena de perjúrio. Eles apresentaram o pacote de verdades da Layla, incluindo a informação de que ela queria que a irmã gêmea, ou seja, eu, armasse uma armadilha de fidelidade para o Cole. Também havia provas do que ela fez no meu trabalho e das múltiplas traições com outros homens durante o casamento. Registros financeiros mostravam que ela transferiu fundos conjuntos para carteiras de criptomoedas pessoais enquanto afirmava que não tinha acesso ao dinheiro. O juiz disse à minha irmã, a senhora não apresentou evidências críveis para apoiar suas alegações, e a documentação fornecida pela parte demandada faz um caso convincente de engano intencional. Nego qualquer pensão alimentícia e os bens serão divididos conforme foram adquiridos durante o casamento. Além disso, recomendo que este assunto seja analisado para possíveis acusações de fraude. E foi isso. Ela saiu da sala do tribunal com o advogado praticamente carregando-a enquanto ela chorava porque tudo deu errado, terrivelmente errado. Mas isso ainda não termina até que meus pais façam algo completamente absurdo. Eles estavam furiosos porque o pobre anjinho deles foi tratado tão injustamente no divórcio e saiu de mãos vazias. O que ela trouxe para o casamento? O que ela contribuiu durante todo esse tempo? Eles não estavam bravos com ela por tudo o que fez, estavam bravos comigo. Depois da audiência, recebi um e-mail da minha mãe no qual ela dizia o quanto estava decepcionada comigo e listava todas as razões pelas quais era uma pilha de merda, em palavras e frases para defender a menininha de ouro da família, e onde não havia nem um grama de culpa direcionada à minha irmã ou a eles mesmos por terem criado ela daquele jeito. Ela terminou com, talvez você esteja feliz consigo mesma, mas perdeu algo muito mais valioso, sua família. Eu respondi, obrigada, não tinha visto por esse ângulo. Agora percebo que ganhei muito mais. Em seguida, bloqueei aquele endereço de e-mail que ainda faltava bloquear. Então, onde isso me deixa? Honestamente, em paz.
mais em paz do que estive em anos. Sim, é verdade que as pessoas conhecidas me olham de forma estranha quando me veem no supermercado ou na cafeteria, mas quando me aproximo e digo que sou a gêmea boa, elas simplesmente mudam de atitude, e é isso. Não é um preço tão alto a pagar, sabendo que se minha irmã fizer o mesmo e confirmarem que é a gêmea má, ela vai receber ainda mais desprezo. Troquei meu número, então boa sorte aos meus pais tentando usar outro para me ligar. E se tentarem aparecer na minha casa, não vou chamar a polícia. Tenho algo melhor. Tenho porte de arma, e embora não vá usá-la com eles, com certeza vão sair de lá com as calças sujas e a roupa íntima inutilizável. Imagina eles batendo a porta com aquela atitude de direito, e eu saio com a arma na mão perguntando, sim, o que desejam? Em outras notícias, o Cole me convidou para um encontro. Já aceitei e estamos em um relacionamento. Pensamos em nos casar em 2 semanas. E obviamente tudo isso é mentira. Isto é para as pessoas que estavam shippando a gente. Seria bizarro demais sair com o ex-marido da minha irmã, parecendo com ela. Mas esses nem são os comentários mais estranhos que recebi sobre minha irmã. Ainda tem aqueles que acham que eu deveria tê-la ajudado desde o começo, que acreditam que eu deveria ter ajudado minha irmã a provar que o Cole era infiel, porque a lógica é que todos os homens traem. Não, eu não tinha que fazer nada porque não era o meu relacionamento. Eu só fui arrastada para isso por culpa da minha irmã. Se não fosse por ela, talvez o Cole tivesse se divorciado de qualquer forma ao descobrir que ela era infiel, mas eu não teria estado na primeira fila para assistir. Mas aqui estou eu com uma ordem de restrição contra minha irmã já aprovada pela justiça após semanas de espera. Atualização 6. Minha irmã tem estado morando na casa dos nossos pais, e segundo ela, toda a culpa é do Cole por tê-la deixado sem nada, convenientemente esquecendo que foi infiel e que cada um ficou com seus próprios bens, os quais, no caso dela, eram praticamente zero. Ela nem carro tem. Tem saído, conhecido gente nova e seguido em frente com a vida, como ela chama. E como eu chamo, seguir fazendo o que já fazia antes, mas agora sem as amarras de um casamento. Essas saídas para bares ou baladas ela fazia com o carro dos nossos pais, já que eles usavam o do Cole para tudo. Numa dessas noites ela voltou para casa um pouco mais bêbada que o normal, não viu que o caminho estava interditado e bateu contra uns blocos de concreto. Resultado, o carro ficou parcialmente destruído. Isso se você olhar com um só olho, e ela com alguns ferimentos leves, como um braço torcido e uma perna machucada. Mas além disso, uma enorme cicatriz no rosto, na altura da bochecha. É engraçado, porque se tivesse sido na testa, eu a chamaria de gêmea Potter. Ela até poderia morar no porão da casa dos nossos pais, que tem entrada debaixo da escada. Se fosse assim, o nome seria perfeito. Nossos pais transformaram nossos antigos quartos em um escritório e uma caverna do homem, então pode ser que ela cabe no porão mesmo. Ela recebeu uma multa por dirigir sob influência de álcool, serviço comunitário, e o ego também ficou bem machucado. O seguro não cobriu o carro porque não cobre acidentes causados por motorista bêbada. Isso terá que ser coberto pelos nossos pais. E sabe o que é melhor? Como eu descobri isso? De repente as pessoas começaram a parar de me olhar torto, e eu não sabia o porquê. Achei que talvez tivessem esquecido o que aconteceu, até que conversando com uma dessas pessoas, me contaram o que aconteceu com a minha irmã, e que agora ela é facilmente identificável. Não é ruim que a irmã malvada tenha uma cicatriz. Combina melhor com a personalidade dela. Eu teria preferido um tapa-olho de pirata. Isso seria mais representativo. Mas na vida a gente se conforma com o que recebe. Só passei para deixar essa atualização, edição. O do tapa-olho não era porque eu queria que minha irmã perdesse um olho, e sim porque piratas geralmente são os vilões e tudo mais. Não sei como ainda existem pessoas que precisam que tudo seja explicado como se tivessem 5 anos de idade.